ou aplaudida ou ser punida, pressupõe-se que ela deve ter um mínimo de liberdade, ainda que limitada, para poder corresponder positivamente ou negativamente às leis desse poder supremo legislativo, correto? Que é a lei de Deus, a Bíblia. Logo, quando Deus, ou a partir do momento em que Deus cria seres livres ou lhes confere uma liberdade ainda que limitada, isso significa que vez por outra ele terá sua vontade desobedecida. E portanto, Deus nunca terá sua vontade 100% satisfeita. É o que acontece na Bíblia ou não? É o que acontece na Bíblia? É o que acontece com a gente todo dia, toda hora. Nós não pecamos, mesmo sendo regenerados, nós não pecamos. Se eu disser que Deus determina tudo, eu estou dizendo que Ele determinou que eu mesmo pecasse enquanto regenerado. Por que Ele vai me punir se Ele determinou que eu mesmo pecasse? A culpa é dele, então. Como Arminio diria, o único pecador no universo, se Deus determina tudo, e esse pecador é o próprio Deus. Ele é o único autor do pecado e é o único que peca se Ele determina todas as coisas. E aí, o soberano, ele não terá sua vontade sempre realizada à medida em que ele dá uma liberdade, ainda que limitada, à sua criação. Por quê? A obediência ou desobediência dependerá, em parte, da liberdade concedida aos governados. Quanto mais liberdade Deus der à sua criação, mais ele poderá ser desobedecido. Quanto menos liberdade ele der, menos ele será desobedecido. Então, esse é o retrato, a meu ver, que nós encontramos na Bíblia. É o retrato da direita, do Deus governante, do Deus que reina, que governa com o cetro, mas não do Deus romancista que dita tudo, escreve tudo. Você vai desempenhar esse papel, aquele outro papel, mas no fim das contas é tudo uma ilusão. Correto? Se Deus determina tudo, essa nossa reunião aqui não é real, porque tudo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu programei e coloquei ali nos slides, toda a construção lógica do meu pensamento, toda a questão cognitiva não é livre, logo eu não a criei. Portanto, se Deus determina tudo, Ele determinou até as sinapses neuronais do meu cérebro, de modo que eu fui programado a dizer o que eu digo e até a gesticular do jeito que eu gesticulo. Logo, essa nossa reunião, ela é um teatro de marionetes. Existem fios invisíveis, tais como esses presos que vocês estão vendo aqui, que estão manipulando o nosso pensamento, a nossa voz, o nosso tom, o nosso gesticular, o nosso olhar e tudo. Logo, não faz sentido dizer que eu sou livre e, portanto, responsável em alguma medida pelos meus próprios pecados. Correto? Essa é a visão de Deus como romancista e a segunda de Deus como governante. Vocês entenderam? Então, quando um calvinista normalmente fala de Deus como soberano, ele tem a primeira visão. Eu não estou dizendo, é importante mencionar aqui, para ser justo com os irmãos calvinistas, que os calvinistas digam que Deus é autor do mal e do pecado. Não estou dizendo isso, alguns dizem, mas estou dizendo que a lógica do pensamento calvinista leva para isso. Se Deus determina todas as coisas, o pecado é uma coisa, logo Deus determina o pecado. É simples, é simples. Isso é um silogismo de aluno incipiente na introdução da filosofia. Se ele determina tudo, o pecado faz parte de tudo. Latrocínios fazem parte de tudo, pedofilias fazem parte de tudo. Logo Deus determina todos os crimes e desgraças, assassinatos e maldades que existem no mundo, mas a culpa não é dele, é nossa. Esse é um retrato simples, rápido, breve, sucinto do que o calvinismo entende. E portanto eu entendo que essa linguagem é complicada à luz da Bíblia, né? Agora vamos lá para o próximo slide. Aqui nós vamos nos deter um pouco nesse ícone. O que significa o amei Jacó e aborreci Esaú? Eu citei por cima, agora vou descrever mais detalhes sobre isso. Calma que daqui a pouco vamos entrar no tal do endurecimento do coração de Faraó. Daqui a pouco a gente vai citar ele também, tá? Olha como Calvino entende o texto. Eu já citei, mas nada melhor do que citar eles mesmos falando. Calvino diz, isso está nas Institutas: Jacó é, pois, eleito, e Esaú o rejeitado. Entenda-se eleito para a salvação e rejeitado para a salvação. Que é como João Calvino entende a expressão amei Jacó e odiei Esaú em Romanos 9,13. David Martin Lloyd Jones, olha o que ele diz, seguindo os passos do seu mestre Calvino, ele vai dizer: Jacó é o salvo, ao passo que Esaú é descrito como profano, entenda-se réprobo. Deus nunca amou a ponto de querer salvar. Visão de Lloyd Jones,
visão de Calvino e a visão de quase 100% dos calvinistas. Leitura esta que eu respeito, mas da qual discordo profundamente. Não vejo que isso esteja ensinado no texto bíblico. E por quê? A explicação segue em seguida. Quando o texto diz que o maior servirá ao menor, em Romanos 9,12, em nenhum único versículo de todo o Antigo Testamento, ou de toda a Bíblia como todo o Antigo e Novo Testamento, em nenhum momento Esaú ele serve a Jacó. O indivíduo Esaú, ele é retratado servindo ao indivíduo Jacó. Mas sempre vemos os edomitas, descendentes de Esaú, servindo Israel, que por sua vez descende ali de Jacó ou Judá. Nós nunca vimos as pessoas servindo a outra, né? A pessoa de Esaú servindo a pessoa Jacó. E eu citei alguns exemplos ali, segundo Samuel, 5 Reis, Crônicas, tudo se refere a Edom, e nunca o indivíduo Esaú servindo a Jacó. Então esse é o primeiro ponto no qual calvinistas se verão em apuros para poder comentar e entrar nesse detalhe. Um segundo detalhe é que o verbo odiar, ele é uma hipérbole semítica. Odiar transmite a ideia de amar menos, ou eu prefiro fulano em vez de cicrano. É a ideia de ter predileção por A e não por B, não no sentido de odiar soteriologicamente. Olha, eu odiei Esaú e não quero que ele seja salvo. Essa informação não está em nenhum lugar do texto bíblico de Romanos 9, em nenhum lugar. Vamos comprovar isso mais ainda pelo contexto amplo do Novo Testamento e do Antigo? Vamos. O verbo odiar, que ali vem do grego missel, ele ocorre, por exemplo, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, feita entre o terceiro e primeiro séculos antes de Cristo. E no texto de Gênesis 29 e 31, o texto diz que Jacó odeia Leia. O verbo ali odiar é missel. Quando você pega o contexto, diz que ele amou mais Raquel do que a Leia. Não é que ele não amou as duas, ele amou as duas, mas ele tinha uma preferência por Raquel dentro do regime de concubinato presente no Antigo Oriente Médio. É isso que o texto diz. E outra coisa curiosa, Lucas 14, 26, quem pode ler? Esse texto é maravilhoso. Se alguém puder ler para nós, Lucas 14, 26. Olha o que Jesus diz, para mostrar que é uma hipérbole semítica a ideia de odiar. Vamos lá. Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ok, que texto forte, né? Jesus disse, se alguém vier após mim, não aborrecer a sua família, a mãe, o pai, todo mundo, não pode ser meu discípulo. O verbo aí, aborrecer, é o eufemismo, porque o grego diz missel, se alguém não odiar. Agora, vamos raciocinar rapidamente. Vocês acham que Jesus teria dito para os discípulos, vocês devem odiar o pai de vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês, o parente de vocês, o vizinho de vocês, vocês devem odiar? Ao pé da letra, literalmente, faz sentido Jesus dizer isso literalmente? Claro que não. Qual o sentido de João 3,16? Deus amou o mundo. Oh Deus, como assim o Senhor amou o mundo? O Senhor amou o mundo menos a minha família, né? Porque o Senhor pediu para eu odiar a minha família. Não faria sentido, concordam? Ou não? Correto? Então, a ideia é, aquele que preferir o pai ou a mãe, ou os irmãos ou parentes, mais do que a mim, aquele que não der primazia ao meu reino, aos meus valores, e preferir outras questões secundárias ou terciárias, não é digno de mim. Jesus está dizendo, o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Ele não está dizendo que a família não é importante, é óbvio. Não está dizendo que não devemos amar a nossa família, marido deve amar a esposa, esposa o marido, pais aos filhos, filhos aos pais. Não, ele está dizendo, aqueles que querem segui-lo, devem amar a ele, ao reino de Deus, ao Pai, acima de todas as demais coisas. Ele não está dizendo que a sua família não seja importante, mas está dizendo que a nossa família, quando comparada com Deus, os seus valores, ela tem uma importância secundária. Se for escolher, olha, eu devo me preocupar mais com a minha família e ter a minha vida com Deus em frangalhos e ir para o inferno, não, eu tenho que dar preferência à minha vida com Deus. Não quer dizer que eu deva esquecer da minha família, mas é que o reino de Deus e os seus valores têm prioridade, ok? Então, essa é uma questão importante. Além disso, quando nós lemos, amei Jacó e aborreci Esaú, quem pode ler, eu vou pedir mais uma vez a gentileza, Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos ver onde essa expressão
amei Jacó e aborreci Esaú, aparece literalmente na Bíblia de onde Paulo a extraiu. Ele extraiu de um contexto de Malaquias, onde o autor de Malaquias ele se refere a nações e não a indivíduos. Vamos confirmar isso, para ver se eu estou correto ou não. Vamos ser bereanos e vamos ler Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 4. Quem achou pode ler. Do oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que os amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes. Dos seus montes. Você já viu Esaú ter montes? É uma referência a Edom. Ele está falando do território do Edom. Continue, por favor. Uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga... Edom, olha lá. Edom, Esaú aí é sinônimo de Edom. Não é o indivíduo Esaú. Esaú é usado como antropônimo para o povo Edom. Eu vou explicar isso, pois não. Empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amém. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Não é um indivíduo. Deus está irado contra Esaú e quer que ele vá lá para o inferno. Não, a citação de Paulo está fazendo um midrash. Midrash é uma espécie de homilia, de um sermão. Ele está em Romanos 9,13 fazendo uma leitura midrashica, reinterpretando Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 4, onde ele diz, olha, amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó, ele representa Israel e Esaú representa Edom, e para isso ele cita Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 4. E várias vezes ele se refere a Edom enquanto povo, enquanto terra, e não enquanto indivíduo. Eu particularmente entendo Jacó e Esaú em Romanos 9,13 como antropônimos epônimos. Me permita explicar o que eu quero dizer com essa palavra. Antropônimo é o nome de um homem. Carlos é um antropônimo, Flávio, João, Pedro, Maria, antropônimo, é o nome de uma pessoa. Epônimo é quando você pega o nome desse indivíduo, dessa pessoa, e você dá nome a um grupo social, a um conjunto de pessoas. Por exemplo, Israel é tanto antropônimo quanto epônimo. É o nome do indivíduo Jacó, que ao lutar com aquele ser misterioso em Gênesis 32, teve o nome mudado para Israel, como é o nome de toda a nação que leva o nome dele, entenderam? Então Israel é tanto um antropônimo, o nome do indivíduo Israel, Jacó, quanto é o nome de toda a nação que leva o nome dele. Eu entendo, portanto, que Esaú e Jacó em Romanos 9,13 são antropônimos e epônimos ao mesmo tempo. Deus escolhe ali, quando ele diz amei Jacó e odiei a Esaú, ele se refere a indivíduos num certo sentido, mas ele tem em mente, mais precisamente, com base na leitura que fizemos de Malaquias 1, versículos 1 a 4, os povos, respectivamente, de Israel e Edom, como Malaquias 1 a 4 deixa escancaradamente claro e óbvio. Portanto, o texto não fala de salvação como Calvino e Lloyd Jones disseram. Olha, Jacó é o eleito incondicional para a salvação e Esaú é o rejeitado para a perdição eterna. O texto não cita isso. Deus só está dizendo, eu, Deus, quis soberanamente que meu propósito histórico eletivo passasse pela linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e nem pela linhagem de Abraão, Ismael e Esaú. Eu, Deus, quis assim. Acabou. Essa é a ideia. Não tem a ver com salvação, correto? O fato de Esaú é rejeitado porque ele rejeita Deus. No contexto de Malaquias, sim, conforme nós citamos ali o texto, os edomitas, eles serviram a Israel a Judá e eles foram pedra de tropeço para Israel ao longo da sua caminhada no deserto quando saiu.
Israel falou, eu quero passar pelos seus territórios. Eles falaram, não vai passar não. E Deus falou, deixa eles quietos aí, que no momento certo eu vou pesar a minha mão sobre eles, eu vou exercer os meus juízos. Sim, nesse contexto é isso mesmo. Tá? Herodes é um descendente dos edomitas, né? Sim. Ele no Novo Testamento ele é chamado de Idumeu, mas Edumeu ele descende dos edomitas. Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Mas vocês entenderam aqui a lógica, o significado do nome Jacó aborrecer Esaú? O texto não está tratando primeiramente de indivíduos. E quando trata, não está tratando de destinos eternos. Está tratando do direito soberano de Deus de querer usar Jacó e não Esaú com os propósitos histórico-redentivos. Ele não está dizendo, eu amei Jacó e o salvei e rejeitei Esaú e ele foi para o inferno. Essa informação não aparece em nenhum texto da Bíblia. Em nenhum texto. Daqui a pouco a gente vai abrir até para as perguntas e respostas, tá? Daqui a mais uns 20 minutinhos eu libero para vocês também para fazerem outras intervenções também, tá? Mas vamos lá. Por favor, continuando. Olha aqui. Dos versículos 14 a 24, nós temos o direito soberano de Deus, como eu citei agora há pouco, de escolher pessoas para o serviço e de incluir os gentios em seu plano. Olha, eu posso escolher Israel, posso escolher Faraó, mas não é porque eu escolhi Faraó para mostrar o meu nome em toda a terra que eu tenho que necessariamente salvá-lo. Não é com esse propósito. Nós vamos ver isso agora, tá? Primeiro, no versículo 14, Paulo mais uma vez imagina que Deus seria injusto. Ele cria um interlocutor, mais uma vez a figura de linguagem chamada diatribe. Ele fica imaginando, Paulo, peraí, mas ele fica imaginando alguém dizendo, se Deus disse lá, olha, o maior servirá ao menor, eu amei Jacó e aborreci Esaú, então Deus não é injusto? Ele não está sendo justo? E aí, olha o que diz o versículo 14, que diremos, pois, que a justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, versículo 14 no início. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Como um calvinista interpreta o versículo 15? Ele interpreta assim, Deus escolheu ter misericórdia de Jacó e salvá-lo, e não quis ter misericórdia de Esaú e quis condená-lo. Não, o texto não diz isso, 1000 vezes não. O texto está dizendo, Deus, eu quis escolher primeiramente os israelitas para o meu propósito histórico-redentivo, mas quis incluir depois os gentios. Eu tenho misericórdia de quem quiser. Primeiro eu tive dos judeus, mas eu quis incluir os gentios no meu plano. Essa é a ideia, não é? Eu quis escolher A para a salvação e B para a perdição. Não é essa a informação que aparece no texto. E aí, Deus não é injusto ao escolher Israel para um propósito histórico-redentivo, sem ter que salvá-lo automaticamente. Porque, me permitam entrar num detalhe cultural aqui importante, eu vou pedir para alguém se puder me dar mais uma aguinha aqui, por favor, né? No judaísmo da época de Paulo, havia a seguinte crença, ela aparece num livro chamado Bereshit Rabbah, ou Gênesis Rabbah, que é um comentário ao livro de Gênesis, no capítulo 48. Por exemplo, aparecem outros textos, no Talmud, que é a consolidação escrita da tradição oral judaica, que é feita entre segundo e sexto séculos depois de Cristo e assim por diante. Mas esse trecho do Bereshit Rabbah, capítulo 48, ele diz o seguinte: no mundo por vir, Abraão se assentará à porta da Guiena. Guiena, entenda-se, inferno. E ele não deixará aos circuncisos dos judeus entrarem lá. Entrarem onde? No inferno. Obrigado, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. O que esse texto está dizendo de Gênesis Rabbah ou Bereshit Rabbah? Ele está dizendo, o simples fato de um judeu ter a marca da circuncisão no seu prepúcio, lhe confere salvação automática, porque Abraão vai estar na Guiena, ele vai olhar cada um lá, deixa eu ver se tem a marca aí, né? Imagino que as pessoas vão estar nuas no contexto da eternidade, opa, você tem a marca, passa direto. E aí, o que Paulo está dizendo? Não é porque Deus escolheu Israel, o Israel étnico, para um propósito que é revelar o Messias, que Israel será automaticamente salvo. O Israel só é salvo quando, pela graça, mediante a fé, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Sem Cristo não há salvação.
É isso que ele está dizendo, que é o final do capítulo 9, versículos 30 a 33, que já veremos agora. Israel está sendo salvo. Se Israel não é salvo, não é porque Deus não os escolheu para a salvação, mas é porque eles estão rejeitando o Messias por meio da sua incredulidade. Então, Paulo diz, esqueçam dessa ideia, eu sou descendente de Abraão, eu sou judeu etnicamente, biologicamente, portanto eu tenho o meu pedacinho do céu garantido. Não, Paulo diz, vocês precisam se arrepender e crer em Cristo. Essa é a questão. Vocês entenderam? E aí, os versículos 15 e 16 e 23 a 24, eles vão, por exemplo, dizer que Deus é livre para exercer a sua misericórdia além dos limites do judaísmo, por exemplo, incluindo os gentios. É o que dizem os versículos 15, 16, 23 e 24, olha lá, 15 e 16. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O calvinista lê isso e diz, Deus salva quem quer e faz ir para o inferno quem quiser. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo, eu posso ter misericórdia não somente dos judeus, mas eu posso excluir os gentios, eu posso incluir, melhor dizendo, os gentios no meu plano. Se eu sou Deus, eu faço isso. Qual é a prova? A prova está nos versículos 23 e 24, olha lá. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para agora já antes preparou. Quem são esses vasos? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Por isso que ele tem misericórdia de quem quer. Olha, eu sou o Deus dos judeus, mas não só dos judeus, sou dos gentios, eu sou o Deus de toda a terra. Essa é a ideia. Entenderam? Não tem, eu camei esse vai para o céu e aquele vai para o inferno, não. O texto não está tratando disso. E aí Paulo exemplifica o seu argumento. Ele usa o argumento geral, mas aí ele imagina, vai que alguém está me ouvindo e ele vai me contestar, Paulo, mas eu não confio em você e eu acho que você deveria ser mais preciso na sua afirmação. Pois não, eu vou dar exemplos. E ele dá o primeiro exemplo, que é com Faraó. Olha, Deus tem o direito de escolher pessoas ou grupos para um propósito de serviço ou histórico redentivo, sem necessariamente ter que salvá-los. De onde você tirou isso, Paulo? Ele diz, do Tanar, da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento. Vou dar exemplo. Versículo 17. E no versículo 17 ele cita Êxodo 9,16. É só confirmar. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, com dois propósitos. Normalmente o calvinista entende que Faraó, Deus levantou ele para endurecer o coração e para ir para o inferno. Em nenhum momento a Bíblia dirá que Faraó foi para o inferno. É claro que ela não diz que ele foi para o céu, é óbvio. Ele, por ter morrido nos seus pecados, deve ter ido para o inferno. Mas em nenhum momento a Bíblia diz, olha, eu te levantei para ir para o inferno. Não aparece isso na Bíblia. Olha porque Deus levanta Faraó, com dois propósitos, versículo 17. Primeiro, para isto mesmo te levantei. Primeiro, para em ti mostrar o meu poder. Segundo, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Acabou. Olha, eu estou te levantando, Faraó, para executar os meus juízos sobre os deuses do Egito, mas não é porque eu te levantei que eu necessariamente tenho que te salvar, viu? Eu estou te usando como instrumento nas minhas mãos, porque já previ e verifiquei que você está agindo previamente com o coração duro diante de mim. Então, como eu sei que você não deixará Israel sair do Egito, a não ser depois de 10 pragas serem enviadas, se você quer 10 pragas, são as 10 que você terá, porque Deus prevê que Faraó não deixará Israel sair do Egito, a não ser depois de 10 pragas, não depois de 9, 8, 7, 5, 4, 3, ou o que quer que seja, correto? Segundo, Deus tem direito sobre a massa, versículos 20 e 21. Que massa é essa? Normalmente calvinistas entendem que é a massa da humanidade. Então, da massa da humanidade, Deus escolhe um Jacó para o céu e um Esaú vai para o inferno. Um Faraó que vai para o inferno e Moisés para o céu. Normalmente é essa a leitura calvinista. Há exceções, tá? Mas normalmente é essa. Nós normalmente arminianos entendemos que essa massa diz respeito à massa dos judeus. Dentre a massa dos judeus, todo o conjunto de judeus étnicos, Deus, ele escolhe aqueles cuja fé ele prevê, cuja permanência na fé ele prevê. Falamos sobre isso de manhã bastante. E esses é que depois serão escolhidos, por exemplo, em termos salvíficos.
Aí é que nós temos uma mudada de ênfase para questões, ou de questões meramente histórico-redentivas, para questões salvíficas ou soteriológicas, ok? E à medida que nós avançamos, nós vamos ver outros pontos interessantes. Por favor, o próximo slide. Olha lá, o endurecimento do coração de Faraó. Como eu disse a vocês agora há pouco, normalmente, quando um calvinista de Romanos 9,17, ele interpreta que Deus escolheu Faraó, ou não escolheu, na verdade, para a salvação, mas quis que ele fosse para o inferno. Mais uma vez, reitero, essa informação aparece numa única página, em meio versículo que seja da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, é por conta da interpretação calvinista. Isso não está na Bíblia, isso é importante dizer. E aí, Faraó, ele não é retratado como rebelde. Eu mencionei agora, expliquei isso agora. Ele foi levantado por Deus para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra, como nós vimos, e foi endurecido por causa da sua incredulidade antecedente. Normalmente, quando um calvinista cita o endurecimento do coração de Faraó em Êxodo, ele começa citando o Êxodo 4:21, a maioria esmagadora. Piper faz isso, Sproul faz isso, teólogos calvinistas brasileiros fazem isso. E qual é o erro grave que eles cometem? Eles pulam, sabe-se lá por que cargas d'água, Êxodo 3:19, que vem antes de Êxodo 4:21. E o que diz Êxodo 3:19? Eu coloquei lá na tela. Olha lá, a obstinação de Faraó começa com ele mesmo, e não em Deus, como se Deus estivesse ocioso no céu, e falasse, olha, eu tenho que endurecer o coração de Faraó, porque eu não tenho o que fazer aqui no meu trono celestial. Não, Deus só endurece Faraó como uma resposta ao seu recrudescimento inicial gerado no seu próprio coração. E isso é previsto por Deus. Onde que está tudo isso? Êxodo 3:19. Olha o que Deus diz. Eu sei, porém, aparece a expressão hebraica ani yadat, né? Yadá, o verbo conhecer, e aparece aqui na primeira pessoa, né, do singular, do Caio, né, na forma verbal do Caio. Eu sei, ani yadat, eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então, a primeira vez que aparece o conhecimento de Deus de Faraó, ele diz, eu sei quem é Faraó. Ele não é gente boa, não. Esse cara aí é carne de pescoço. Ele não vai deixar o meu povo sair se eu não pesar as minhas mãos sobre o Egito. Então, o endurecimento do coração de Faraó só vem a posteriori, ou seja, depois do próprio Faraó agir de forma obstinada e teimosa. Então, Deus ele só lhe dá corda para se enforcar com seus pecados depois de pré-conhecer a sua inclinação para o mal e para a desobediência dos planos de Yahvé, dos planos de Deus. Correto? E aí eu citei um autor, um estudioso do Novo Testamento, chamado Joseph Fitzmyer, que tem pouca coisa dele traduzida para o português, infelizmente, e ele vai definir o endurecimento do coração nesses termos. O endurecimento do coração por Deus é uma forma de expressar a divina reação à persistente obstinação humana contra ele. Entendendo? Como o Faraó já se mostra persistentemente obstinado diante de Deus e não querer deixar Israel sair do Egito, Deus prevê isso está em Êxodo 3:19, e ele diz, ele não vai deixar, então eu vou entregá-lo a si mesmo. Tal como Deus entrega os pecadores em Romanos capítulo 1. Deus os entrega a si mesmos para que eles continuem a se afundar na lama do pecado. O mesmo tom de Romanos 1 está como plano de fundo presente no livro de Êxodo, especialmente nos capítulos 4 a 14, quando temos as 10 pragas que culminam com a abertura do Mar Vermelho em Êxodo 14. Esse é o plano de fundo, correto? Por favor. Agora temos alguns pontos. Eu estou caminhando para o final, tá? Temos mais esse slide aqui, mais dois, esse mais dois. Quando nós lemos Romanos, nós descobrimos que Romanos ele cita pelo menos 3 tipos ou 4 tipos de vasos distintos, dentro de uma linguagem figurativa bíblica ou metafórica bíblica. Quais são esses 4 vasos? Vasos para honra, vasos para desonra, vasos de ira e vasos de misericórdia. São os 4 tipos de vasos mencionados em Romanos 9, acerca dos quais há um debate interminável. O que quer dizer vaso de ira? O que quer dizer isso, aquilo? Isso aí tem uma discussão que vocês não imaginam.
Mas vamos lá. Primeiro, quem são os vasos para honra e para desonra no versículo 21, quando diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um